Fala galera, tudo bem? Eu sou o Lucas Amaral, professor de Geografia do curso IDEA, e hoje a gente vai falar sobre relevos e processos erosivos, certo? Começando com a questão da geomorfologia, que ela é a ciência que estuda os relevos, colocando em pauta a origem, estrutura e natureza das rochas, bem como os fatores endógenos e exógenos. Sendo todos esses fatores aí, né, desde a origem até esses outros agentes, endógenos e exógenos, responsáveis pela questão da construção e da modelagem do relevo, certo? No caso dos fatores endógenos, a gente vai ter eles catalogados como construtores de relevo. Isso porque eles vão acontecer dentro da crosta terrestre, dando os moldes iniciais do relevo, né, de dentro para fora. Podendo ser tanto tectonismo como ou vulcanismo. Certo? No caso do tectonismo, ele vai ser o movimento das placas tectônicas ou litosféricas. Certo? É muito comum a gente ver nos filmes, por exemplo, a questão de terremotos serem catalogados, taxados, né, classificados na escala Richter com relação à sua intensidade, certo? Isso porque esses terremotos eles são abalos sísmicos, né, ocasionados pelas ondas que os movimentos das placas tectônicas vão emitir, certo? Isso porque elas são placas muito densas, placas com muita massa. E quando esses movimentos ocorrerem, eles vão poder ser tanto epirogenéticos ou orogenéticos, dependendo de como as placas irão se comportar. No caso da epirogênese, a gente vai ter movimentos verticais, certo? Podendo ser tanto negativa como positiva. No caso de epirogênese negativa, a gente vai ter o que a gente chama de subsidência, quando tiver um movimento vertical para baixo, como a gente pode ver na imagem à esquerda. No caso de uma epirogênese positiva, a gente vai ter o que a gente chama de soerguimento, que é o movimento vertical para cima, que é o principal formador das montanhas, certo? Então, galera, continuando, né, falando agora sobre a questão da orogênese, que são os movimentos horizontais das placas. A gente pode ter tanto um afastamento como uma colisão. No caso de um afastamento, a gente pode ter a formação de cordilheiras submarinas e também de novos continentes, né? E esse movimento de afastamento é conhecido também como movimento divergente. Já no caso de movimento de colisão, conhecido também como convergente, ele vai ocasionar principalmente, um dos relevos mais conhecidos, as cordilheiras, certo? Que são cadeias montanhosas de extensa área, certo? Falando agora sobre o vulcanismo, mas outro fator endógeno, ele vai ocorrer principalmente nos pontos de choque e interação das placas, que no caso vão ser nas suas bordas, certo? E o magma que é expelido pelos vulcões, ele vai solidificar na superfície e vai formar uma rocha de coloração escura, certo? Sendo, galera, que essas formas de relevo ocasionadas por vulcanismo são mais jovens, certo? Isso porque as mais antigas já sofreram o seu processo de erosão. Por isso que é muito comum a gente dizer que os solos em volta dos vulcões são bastante férteis. Isso porque as rochas, né, magma, quando ele solidifica, ele tem na sua composição, né, ele forma rochas muito mineralizadas, né, com alta quantidade de minerais. E quando elas são intemperizadas e erodidas, elas tornam o solo bastante fértil, certo? E também ocorre uma grande pressão dentro do interior da Terra, né, ocasionada por esses processos de vulcanismo. E as camadas da crosta vão se romper. Então, sintetizando de forma geral, a gente tem a formação de montanhas e planaltos. Agora sobre os fatores exógenos, galera, que são os fatores que vão deformar, no caso, vão modelar a crosta terrestre, que são o intemperismo e a erosão. No caso do intemperismo, ele é o processo conhecido da anterior à erosão. Isso porque ele vai decompor a rocha, né, fragmentando ela. E primeiro ele vai fragmentar a rocha e depois os agentes de erosão eles vão levar esses fragmentos, esses detritos para outros locais, certo? Os principais fatores de influência para o temperismo são o relevo, clima, a fauna e a flora. E esse temperismo ele também pode ser classificado dependendo do tipo de mecanismo que vai predominar no seu acontecimento, podendo ser físico, químico ou biológico. Então, galera, falando agora sobre o temperismo físico, certo? No temperismo físico, as rochas vão sofrer desintegração por ação mecânica, sendo essa ação mecânica sendo caracterizada
pelas variações de temperatura e pressão ao longo do dia, certo? Isso é muito comum em lugares secos e quentes, certo? Isso porque a gente pode atestar por meio do interior do estado do Ceará, no qual durante o dia é muito quente e durante a madrugada é bastante frio, certo? E essa variação de temperatura vai fazer com que a rocha constantemente se contraia e constantemente se expanda, fazendo com que alguma hora sua estrutura interna não aguente e ela acabe se fragmentando. No interpretismo químico, a gente vai ter a desintegração por meio da reação química entre algum líquido que atua como solvente e algum constituinte mineral da rocha, certo? Sendo a água o principal agente desse processo, isso porque esse processo é mais comum em áreas quentes e úmidas, que são locais onde tem uma quantidade mais constante de chuvas, certo? Então, com a quantidade mais constante de chuvas, a gente vai ter uma interação maior entre rochas e água ou líquidos. No caso do intemperismo biológico, a gente vai ter um processo ocasionado por organismos vivos ou algum tipo de matéria orgânica decomposta, certo? O melhor exemplo são as raízes de uma planta, que ao crescer penetram na rocha, certo? Não é um exemplo tão concreto, mas eu gosto de usar isso como uma analogia bastante bacana, que é quando a gente percebe algumas plantinhas nascendo no asfalto, e a gente percebe que o asfalto acaba com algumas rachuras, e a planta no local onde ocorreu a fragmentação do asfalto, certo? Isso é muito comum também por uma questão de que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, e para a planta crescer, alguém precisa sair dali porque ela precisa de espaço. Então, a fragmentação da rocha é ocasionada por isso, né? As raízes penetram e, ao penetrar, elas acabam fragmentando a rocha. Aqui a gente está alguns exemplos. No canto superior de esquerda, a gente tem algumas rochas fragmentadas, né, com rachaduras, o que é muito comum para regiões de variação de temperatura e pressão muito bruscas. No canto inferior esquerdo, a gente já tem, no caso aí, uma rocha bem fragmentada, né, para dar espaço para o crescimento de uma planta. À nossa direita, a gente tem um intemperismo químico, que no caso aí a gente vai ter a oxidação do piroxênio, né, que vai ser ocasionada pela água, certo? Então, galera, continuando falando agora sobre a erosão, certo? A erosão ela é um processo posterior ao intemperismo, isso porque o intemperismo é o ato de fragmentar e a erosão é o ato de transportar, certo? A gente tem alguns tipos de erosão, podendo ser pluvial, fluvial, marinha, eólica e glacial, né? Três deles sendo ocasionados por águas, a pluvial, águas da chuva, fluvial, águas dos rios, marinha, águas do mar. No caso da eólica é o vento e no caso da glacial é o gelo, certo? No caso da erosão pluvial, galera, a gente vai ter o transporte dos fragmentos sendo ocasionado pelo escoamento da água, certo? Isso porque as águas das chuvas elas vão escoar muito em territórios que não tem uma cobertura vegetal, a qual protege, né, a erosão por meio desse transporte. Mas no caso da imagem, a gente percebe que não tem essa cobertura vegetal e os fragmentos que antes estavam aí foram erodidos, foram levados pelas águas da chuva. No caso da erosão fluvial, a gente percebe que as margens dos rios está bastante erodida. Isso porque anteriormente os fragmentos que estavam aí foram levados pelas águas do rio, certo? Por isso que é muito importante a questão da mata ciliar, que são as matas, a cobertura vegetal que fica em torno do rio, porque ela impede que detritos, né, que os fragmentos entrem no rio e acabem diminuindo o nível do rio, certo? Continuando, a gente tem a erosão marinha, né, que um exemplo mais predominante são as falésias, que são paredões rochosos imensos que ficam nas margens das praias, que estão em constante contato com as águas do mar, que no caso vão transportar os fragmentos dos paredões rochosos, certo? Fazendo com que eles fiquem erodidos e tenham esse aspecto mais trabalhado. No caso da erosão glacial, a gente vai ter o desprendimento de grandes blocos de gelo, ocasionado pelo
aumento da temperatura. Com o aquecimento da temperatura, esses blocos de gelo eles estarão mais frágeis. E quando isso ocorre, tem-se o desprendimento desses grandes blocos, ocasionando principalmente a formação de vales. No caso da erosão eólica, a gente vai ter o transporte de fragmentos sendo feito pelo vento, certo? Um exemplo são as tempestades de areia que ocorrem principalmente nos desertos, que a gente vai ter um transporte muito forte desses sedimentos, né? Que são os fragmentos que compõem a areia. Continuando, galera, vamos falar agora sobre os tipos de rochas, certo? As rochas, elas são um agregado de minerais, certo? Um mineral ele é um elemento ou um composto químico que ele vai ser formado por alguns processos inorgânicos, certo? A gente tem 3 tipos de rochas, certo? Podendo ser tanto metamórfica ou ígnea, pode ser também sedimentar ou metamórfica, certo? Lembrando que essa classificação ela leva em consideração a gênese da rocha, ou seja, a sua origem. No caso das magmáticas, elas vão ser formadas através da consolidação do magma. Lembra que a gente falou sobre a questão do vulcanismo? A gente falou sobre a solidificação do magma? Pois é. E que essas rochas são extremamente ricas em minerais. Então, essa solidificação ela pode acontecer dentro da crosta ou fora da crosta, certo? Então, o que é que eu quero dizer? Eu quero dizer que a rocha magmática ela vai poder ser intrusiva ou extrusiva, certo? Intrusiva quando essa solidificação acontecer dentro da crosta, dentro, ou exterior, fora, quando a solidificação acontecer na superfície, certo? Já no caso das rochas sedimentares, o próprio nome já diz, ela provém de sedimentos, certo? Então, essa denominação ela está atrelada ao fato de que os sedimentos eles vão litificar, ou seja, eles vão cimentar, né? Eles vão se agregar. E esses sedimentos são provenientes de rochas anteriormente já erodidas, certo? Lembrando que essas rochas vão ser formadas em locais propícios para isso, que são locais de deposição de sedimentos, certo? Ou seja, um local propício. Geralmente, bacias sedimentares, que são locais onde os sedimentos são depositados, certo? Já no caso das rochas metamórficas, na caso das rochas metamórficas, a gente vai ter uma transformação, certo? A gente vai ter uma metamorfose. Nessa metamorfose, a gente vai ter tanto podendo ser uma rocha magmática, que sofreu essa metamorfose, ou uma rocha sedimentar que sofreu a metamorfose, certo? Sendo que essa metamorfose ela vai acontecer por meio de variações de temperatura e pressão, certo? Que também pode ocorrer dentro ou fora da crosta. Aqui a gente tem alguns exemplos de tipos de rochas. A gente tem o granito, que é uma magmática intrusiva, ou seja, se forma dentro da crosta. A gente vai ter o arenito, que é sedimentar, e vai ter o gneiss, que no caso aí é uma rocha metamórfica, né? Que foi modificada por meio de processos de temperatura, de variações de temperatura e pressão. Então, galera, falando agora sobre tipos de relevo, certo? Os relevos são as formas da superfície de um planeta. A gente trabalhou ao longo desse capítulo sobre erosão, intemperismo, né, fatores endógenos e exógenos, que são todos eles responsáveis pela construção, pela modelagem do relevo, certo? Esses relevos eles podem ser de bacias sedimentares, escudos cristalinos ou dobramentos, certo? No caso dos relevos de bacia sedimentar, a gente vai ter uma formação geológica rochosa que vai ser formada pela deposição de sedimentos, certo? A deposição é essa que vai ser feita em locais propícios, ou seja, em depressões de relevo, né? E com o tempo, esses sedimentos depositados nessas depressões de relevo, eles vão se cimentar, ou seja, vão se litificar, né? E esses sedimentos eles vão dar origem a uma coisa chamada, como a gente já classificou anteriormente também, rocha sedimentar. E nessas bacias sedimentares a gente vai ter alguns tipos de relevo, depressões periféricas, chapadas, mesas, morros, testemunhos e cuestas, certo?
No caso das depressões periféricas, a gente vai ter o comportamento, né? A gente vai ter a deposição de sedimentos entre formações geológicas mais elevadas, certo? Como a gente pode ver na imagem, a gente tem um planalto, né, à esquerda, e na direita a gente já tem uma depressão periférica. Ela está entre, né, uma formação geológica mais elevada, certo? E ela vai comportar os sedimentos que vão ser advindos do planalto, principalmente por uma questão de gravidade, obviamente. Já o morro testemunho, né, como a gente pode ver na imagem, ele pode ser caracterizado por ser um relevo de resíduo, ou seja, ele mostra que anteriormente havia uma coisa maior ali. Ou seja, tinha um morro ou alguma outra formação geológica antiga ali, mais antiga, e que foi erodida, que foi intemperizada, e sobrou somente o morro testemunho, que é a prova de que havia algo maior ali, mais antigo também. Já no caso das chapadas, a gente vai ter uma antiga área de deposição, né? Ou seja, é uma antiga área, uma área mais velha, né? Que ela vai ser caracterizada pela deposição de sedimentos, sendo que com o passar do tempo, por diversos processos que acontecem na natureza, por diversos fatores, endógenos e exógenos, a gente vai ter o soerguimento, certo? Que com o tempo, aquele soerguimento ele vai ser modelado, certo? Aqueles sedimentos que foram soerguidos vão ser modelados. E com o tempo eles vão apresentar uma superfície mais simples e relativamente plana. Obviamente que não é 100% plano, mas que tem uma certa característica de plano. Já falando sobre as queixas, galera. As queixas é um relevo bastante característico e bem tranquilo também de entender, certo? Que ela também vai ser caracterizada pelo soerguimento, né, dos sedimentos, sendo que ela não vai apresentar um declive simétrico, né, como por exemplo as chapadas apresentam. Ele vai ter uma assimetria em relação ao seu declive. Sendo de um lado você vai ter um declive mais íngreme e do outro um declive mais suave, como nós podemos ver na imagem. Na esquerda a gente percebe que tem um declive mais suave para a esquerda e na direita um declive mais íngreme, certo? Em relação às mesas. Mesas também é outro conceito muito tranquilo, que são basicamente chapadas que foram, com o passar do tempo, erodidas, né? Temperizadas como qualquer outro tipo de formação geológica, né? De relevo, e teve uma diminuição na sua extensão, né? Ou seja, vai ser basicamente uma chapada com dimensões bem reduzidas por questões de processos erosivos. Então, galera, continuando, vamos falar agora sobre os tipos de relevos, né? Agora sobre os escudos cristalinos, né? Os escudos cristalinos, eles são formações geológicas bem antigas, né? Muito estáveis e resistentes à erosão e à intemperismo. Isso porque são formados por rochas metamórficas e magmáticas, as quais têm alta resistência à erosão e ao intemperismo, certo? Então, os relevos de escudo cristalino eles são classificados como os maciços, Inselbergs e Necks, certo? Já no caso maciço, a gente vai ter áreas montanhosas, né, que foram parcialmente erodidas e, obviamente, constituídas por rochas magmáticas e metamórficas, né, que tem uma extensão bacana, certo? Não sendo tão extenso, mas também não sendo tão pequeno. Então, é uma extensão interessante. Um exemplo que a gente tem aqui no Ceará é o maciço de Batuté, certo? Já falando agora sobre os Inselbergs, galera. Os Inselbergs eles são relevos residuais, certo? Você pode associar um pouco aos morros testemunhos, né? Mas o que difere deles é que a composição deles é diferente. Enquanto dos morros testemunhos, né, você teve uma superfície que foi erodida, né, um morro ou outro relevo que foi erodido, e só ficou aquele morro como testemunha desse antigo relevo. Os Inselbergs tem basicamente a mesma coisa, certo? Sendo que você tem uma composição de rochas metamórficas e magmáticas, né, que são de características de escudo cristalino. Então, o Inselberg também é um relevo residual. E está muito associado a climas áridos, certo?
Já dos NECs é outra formação geológica muito tranquila, né, em relação ao estudo cristalino. Vulcões são formações geológicas bastante antigas, certo? E no caso dos NECs, eles são vulcões inativos, certo? Pequenos vulcões inativos que têm esse formato de cone, certo? Então são, né, relevos em forma de cone, caracterizados por vulcões inativos, certo? Falando agora sobre os tipos de relevo dos dobramentos modernos, certo? Os dobramentos modernos são terrenos pré-existentes, na verdade, que foram dobrados por orogênese. Vocês se lembram do movimento de orogênese que a gente já falou anteriormente na aula passada? Que os movimentos de orogênese eles podem ser tanto de afastamento quanto de convergência, certo? Movimentos de convergência, no caso, são movimentos de colisão. Então você tem o encontro das placas tectônicas e você forma as cadeias montanhosas. O melhor exemplo são as cordilheiras, certo? As cordilheiras que são ocasionadas pela colisão das placas, formando essas cadeias montanhosas gigantes, perigosas. Então, galera, foi isso, certo? Espero que tenham sido bons vídeos e boas aulas. E estudem, boa sorte e até a próxima, galera.